Oi, eu me chamo Ariane, sou aluna da FAESP. Esse vídeo vai falar um pouco sobre a organização do trabalho na era digital. É um trabalho para a matéria de gestão de recursos humanos, lecionada pelo professor e doutor Walter Salgado. Na era digital em que vivemos, as tecnologias estão remodelando profundamente a paisagem do trabalho e desafiando as estruturas tradicionais que por tanto tempo definiram o que é trabalhar. A crescente digitalização e automação estão alterando o panorama da economia global, exigindo que os indivíduos e organizações repensem a maneira como realizam suas atividades laborais. A revolução digital, impulsionada por avanços da inteligência artificial, conectividade global e a crescente onipresença da tecnologia, está abrindo novas portas e, ao mesmo tempo, fechando outras. Nesta era, a organização do trabalho é mais dinâmica do que nunca, com práticas tradicionais de gestão e estruturas hierárquicas sendo desafiadas por modelos de trabalho remoto, colaboração virtual e um enfoque renovado na agilidade e inovação. O surgimento de novas profissões e a transformação das já existentes são características evidentes dessa mudança de paradigma. Essa pesquisa tem como objetivo explorar as complexidades da organização do trabalho na era digital, identificando os desafios e as oportunidades que surgem à medida que avançamos nesse novo território. Mas agora eu vou te falar o que é a era digital. A era digital é um termo que se refere a uma fase na história caracterizada pela proliferação e integração expansiva da tecnologia digital na sociedade, economia e vida cotidiana. Nessa era, a informação é predominantemente criada, armazenada, processada e transmitida em formato digital, o que é representado como sequências binárias de zeros e 1. Esse conceito abrange um período relativamente recente que teve início nas últimas décadas do século XX e se estende até o presente. A era digital é marcada por várias características fundamentais que a distinguem das eras anteriores. São essas: conectividade global, digitalização, tecnologia móvel, inteligência artificial e automação, transformação de indústrias, mudanças na organização do trabalho, Big Data e análise de dados, cibersegurança. E quais são os impactos da era digital na organização do trabalho? A era digital tem uma série de impactos significativos na organização do trabalho: flexibilidade no local de trabalho, horários de trabalho flexíveis, colaboração virtual, mudanças na gestão, inteligência artificial e automação, novas profissões e habilidades, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, cibersegurança e privacidade, mudanças na aprendizagem e desenvolvimento profissional, globalização do trabalho. Esses impactos da era digital na organização do trabalho são complexos e variam de acordo com o setor, a região e a natureza do trabalho em questão. No entanto, eles representam tendências significativas que estão mudando o futuro do trabalho e requerem adaptação e planejamento, tanto por parte das organizações quanto por parte dos indivíduos, dos colaboradores. Relação entre a pandemia de Covid-19 e a organização do trabalho na era digital. A era digital desempenha um papel crucial na resposta à pandemia de Covid-19, desencadeando transformações significativas na organização do trabalho. De acordo com o relatório da McKinsey & Company, durante a pandemia, houve um aumento significativo no trabalho remoto em todo o mundo. A pesquisa revelou que em maio de 2020, aproximadamente 25% da força de trabalho nos Estados Unidos e na União Europeia estava trabalhando remotamente em tempo integral, em comparação com 5% antes da pandemia. A tecnologia digital tornou possível a transição para o trabalho remoto. Plataformas de videoconferência como o Zoom e o Microsoft Teams se tornaram onipresentes, permitindo a realização de reuniões e colaboração virtual entre equipes. No entanto, a adoção do trabalho remoto também trouxe desafios,
como a necessidade de garantir a segurança cibernética à medida que mais dados corporativos eram acessados fora do ambiente do escritório. Além disso, setores como a saúde e a educação viram uma expansão notável da telemedicina e da educação à distância. No campo da saúde, os serviços de telemedicina aumentaram drasticamente durante a pandemia, com uma pesquisa da Global Market Insights estimando um crescimento de 64,3% na telemedicina em 2020. Na educação, universidades e escolas adotaram o ensino online como uma forma de manter as aulas e continuar o aprendizado, com um aumento na demanda por plataformas de ensino à distância. A digitalização também impulsionou o comércio eletrônico, com um aumento nas compras online, entrega de alimentos e serviços de streaming. Durante a pandemia, o comércio eletrônico nos Estados Unidos cresceu 44% em 2020, representando 21,3% das vendas no varejo total. Por fim, a conectividade digital e as redes sociais desempenharam um papel fundamental na manutenção da comunicação e conexão entre as pessoas em um momento de distanciamento social. Riscos presentes na era digital em relação à organização do trabalho. Sem dúvidas, a era digital trouxe benefícios significativos para a organização do trabalho, mas trouxe também alguns riscos. A cibersegurança é uma preocupação crítica na era digital. A privacidade de dados é uma questão central. A automatização e a inteligência artificial também trazem desafios, pois podem substituir tarefas desempenhadas por trabalhadores humanos. Estima-se que até 20 milhões de empregos em todo o mundo estejam em risco de automação na próxima década. De acordo com a McKinsey & Company, isso requer a requalificação de trabalhadores e a adaptação de novas funções. A dependência tecnológica pode levar à sobrecarga de informações e esgotamento digital. Teve uma pesquisa da Asana e da Sensewide que mostrou que 43% dos trabalhadores acreditam que a comunicação digital constante está prejudicando a produtividade e o bem-estar. A desigualdade digital também é um problema, com a falta de acesso à tecnologia e à internet, afeta desproporcionalmente grupos de baixa renda. E, finalmente, a vigilância no local de trabalho pode ser uma preocupação, com monitoramento constante de atividades dos funcionários em plataformas digitais. Em um estudo da DLI Europe, 64% dos trabalhadores pesquisados se sentiram desconfortáveis com algum nível de monitoramento no digital no local de trabalho. Agora eu vou falar para vocês das regulamentações LGPD e GDPR. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a GDPR, são regulamentações de privacidade de dados que têm como objetivo proteger a privacidade e os direitos das pessoas em relação ao processamento de seus dados pessoais. Embora a LGPD seja uma regulamentação brasileira e o GDPR seja da União Europeia, ambos compartilham muitos princípios e objetivos em comum. Algumas das semelhanças é o foco na proteção de dados pessoais, o consentimento do titular de dados, os direitos dos titulares de dados, responsabilidades das empresas. Tem como diferença a jurisdição, as penalidades, a idade do consentimento, definição de dados sensíveis e base jurídica para o processamento. Embora a LGPD e a GDPR tenham suas diferenças, ambos têm um objetivo fundamental de proteger os direitos e a privacidade dos indivíduos em relação ao processamento de seus dados pessoais. Para empresas que operam internacionalmente, é importante estar ciente das semelhanças e diferenças entre essas regulamentações e cumprir os requisitos relevantes, dependendo de sua presença geográfica e do processamento de dados pessoais. A relação entre a organização do trabalho na era digital e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é complexa e multifacetada. A tecnologia digital pode tanto criar oportunidades como desafios para a inclusão de pessoas com deficiência.
oportunidades, tem a acessibilidade digital e o trabalho remoto, né? Na acessibilidade digital, tem softwares de leitura de tela, dispositivos de assistência e interfaces adaptativas podem ajudar a superar as barreiras de acessibilidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a tecnologia tem um grande potencial para melhorar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sobre o trabalho remoto, tem a possibilidade de trabalhar remotamente, é uma tendência acentuada pela era digital, pode beneficiar pessoas com deficiência, tornando mais fácil a adaptação de ambientes de trabalho às suas necessidades específicas. Isso é especialmente importante em tempos de pandemia, quando o trabalho remoto se tornou essencial, como a gente falou anteriormente. Tem como desafio também a desigualdade digital, estigma, necessidade de treinamento e educação, e conformidade com regulamentações. Tanto a LGPD no Brasil quanto a GDPR na União Europeia incluem disposições relacionadas à proteção de dados pessoais e as empresas devem garantir que estão em conformidade com essas regulamentações. Isso também se aplica quando se trata de dados de funcionários com deficiência. E para concluir, certamente a discussão sobre a organização do trabalho na era digital abordou diversos tópicos, incluindo os benefícios, desafios e tendências relacionados a esse cenário em constante evolução. Em resumo, a organização do trabalho na era digital representa uma transformação significativa, impactando não apenas a forma como as empresas operam, mas também a experiência dos trabalhadores e a dinâmica econômica global. A era digital trouxe inúmeras transformações na organização do trabalho. Ela possibilitou a flexibilidade, permitindo o trabalho remoto e horários flexíveis, e promoveu a colaboração global. No entanto, essa transição também trouxe desafios, como a cibersegurança, a necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas, a pressão por equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o impacto nas relações laborais. A pandemia de Covid-19 intensificou a importância da tecnologia digital na organização do trabalho, com a necessidade de trabalho remoto, telemedicina, educação à distância e comércio eletrônico em alta. A digitalização se tornou uma ferramenta essencial para a continuidade dos negócios e a conectividade global. Em relação à proteção de dados e privacidade, tanto a LGPD quanto a GDPR têm desempenhado papéis críticos na regulamentação do processamento de dados pessoais, estabelecendo diretrizes rigorosas que as empresas devem cumprir. Essas regulamentações visam garantir que os dados dos indivíduos sejam processados de maneira segura e transparente. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado do trabalho na era digital apresenta oportunidades e desafios. A acessibilidade digital e o trabalho remoto podem tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo. No entanto, a desigualdade de acesso à tecnologia, o estigma, a necessidade de educação digital e a conformidade com regulamentações são questões que precisam ser abordadas para garantir a igualdade de oportunidades. Em última análise, a organização do trabalho na era digital é um campo dinâmico e em constante mudança. Empresas e indivíduos que buscam prosperar nesse ambiente devem estar preparados para abraçar a tecnologia, para adotar práticas de segurança e privacidade e promover a inclusão de todos os trabalhadores, independentemente de suas capacidades. A colaboração entre setores público e privado é essencial para mudar o futuro do trabalho de maneira responsável e sustentável.